Estamos estudando o Evangelho de Lucas, né? Na quarta-feira. E eu quero convidar vocês a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas capítulo 14. Nós iremos ler os versos 1 a 6. Lucas capítulo 14, dos versos 1 a 6. Que diz assim: Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque por causa da obra do teu amado Filho, nós podemos estar aqui nesta noite para te adorar e te glorificar. Quero te pedir por todos que chegaram aqui nesta noite, que nós possamos, Senhor, aprender mais de ti, nós possamos nos aproximar mais da tua santa palavra. Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos avançando no nosso estudo no Evangelho de Lucas, e algo que vocês percebem comigo nessa leitura é porque quando a gente estuda aqui no Evangelho de Lucas, vez por outras, Lucas cita que Jesus está fazendo algo no sábado, né? Não sei se vocês perceberam isso. A gente lê os outros evangelhos e a gente não percebe tantas citações de acontecimentos do Senhor Jesus no sábado quanto a gente vê aqui no Evangelho de Lucas. Seria como se Lucas tivesse mesmo o objetivo de demonstrar Jesus fazendo algumas confrontações no sábado, porque a gente sabe que os judeus acreditavam que no sábado não se podia fazer nada, simplesmente só poderia ir para a sinagoga. Ocorre que nesse contexto do Senhor Jesus ir à sinagoga nos sábados, ensinar as pessoas, acontecia algo que às vezes acontece aqui nas nossas igrejas, que é terminar o culto e aí a gente conversa um pouco, né? Em algumas igrejas toma-se um chá, um café, e aí pode acontecer de no final, vamos almoçar lá em casa, chama ali um irmão, vamos almoçar lá em casa, convida o pastor, né? De novo, né? Isso, mas é o que vai acontecer aqui. Então, convida o pastor, vamos almoçar lá em casa. Então, era comum naquele tempo, por exemplo, chegava um mestre para ensinar naquela sinagoga. Então era comum, quando terminava a reunião, alguém ali convidava aquele mestre para ir fazer uma refeição na sua casa. Então, como Jesus estava ali ensinando nas sinagogas,
um dos principais fariseus se dirige a Jesus e convida ele para ir na sua casa. O fato é que a gente vai perceber que não é bem um convite amistoso, né? Vamos lá na minha casa para almoçarmos, né? Vamos lá comer uma comida muito boa, né? Vamos lá comer uma fava. Nem todos gostam de fava, né? Vamos comer uma feijoada, né? Irmão Daniel. Vamos comer um peixe, né? Vamos lá em casa, aí normalmente o irmão vai citar algo que você sabe que o seu convidado aprecia, né? Mas a gente vai perceber aqui que pela linguagem que Lucas vai utilizar, não é nem um convite assim tão amistoso, porque olha aí na sua Bíblia, no verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais, para comer pão, ou seja, Lucas está dizendo aqui que o Senhor Jesus não foi assim, não recebeu um convite especial para ir naquela casa. Ele simplesmente foi convidado para ir ali se alimentar. Ó, terminou aqui, vamos comer aqui nessa casa, vamos se alimentar. A gente percebe que não é um convite assim, não é um convite tão amistoso, né? Um convite que todo mundo, poxa, olha que convite legal, vamos lá. Depois do almoço a gente vai sentar, vai conversar, vai se alegrar. Não, a gente percebe que não era isso. Porque a gente vai ver que Jesus, ele vai ser as atenções daquela reunião, mas as atenções para observar o que ele iria fazer. A gente vai perceber que o Senhor Jesus vai ser convidado para ir naquela casa se alimentar, não porque eles queriam a presença dele, não porque eles queriam sentar à mesa e ceiar com o Senhor Jesus. A gente vê que eles queriam ter uma oportunidade de observá-lo e criticar, que é o que a gente vai perceber aqui. Então, em um determinado sábado, que é a passagem que nós estamos vendo aqui, ele vai receber esse convite para ir ali naquela casa, se alimentar, comer algo, mas não por causa de nada amistoso. Mas o fato é que vai acontecer um encontro aqui, mais um encontro aqui nessa casa, aonde o Senhor Jesus vai encontrar com mais uma pessoa enferma, uma enfermidade até um pouco rara. Mas vamos observar aqui essa chegada, né, na casa do fariseu, porque a cena ela vai mudar, ela vai sair da sinagoga e Lucas vai relatar o que aconteceu dentro daquela casa, que é o texto aqui que nós já lemos. Então nós já vimos que Jesus chegou na casa do fariseu em um sábado para comer pão, para se alimentar. E nesse relato vemos que Jesus adentrando a casa do fariseu, e nós sabemos que os fariseus não gostavam do Senhor Jesus. Então isso aqui não é um convite amistoso. Não é um convite, ó, vamos comer aqui, vamos se animar. Não era isso. Era como se eu estivesse convidando um inimigo para almoçar na minha casa e eu ter uma oportunidade de confrontá-lo. É isso que a gente vai ver aqui. É como se eu tivesse inventando ali uma espécie de uma oportunidade para o meu inimigo vir na minha casa e eu ter uma oportunidade de confrontá-lo. É isso que nós vamos ver aqui. Ocorre que Jesus, quando ele chega naquela casa, as pessoas olhando para ele vai se encontrar com um homem enfermo. Acompanhe na sua Bíblia aí no verso 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. E naquele contexto hostil, onde as pessoas observavam o Senhor Jesus, eis que ele avistaria aquele homem. O que seria um homem hidrópico? Um homem hidrópico seria alguém que tem ou que sofre uma determinada doença que faz com que o seu corpo retenha líquidos. Eu peguei uma definição dessa doença, né? É um distúrbio causado pela má circulação do sangue. Mas olha aqui uma definição.
inchaço no ventre, lesões em guelras e intestinos, apatia, dificuldade respiratória devido ao impedimento livre da movimentação do diafragma. Então esse homem, ele tinha um tipo de doença que fazia com que o seu corpo ficasse com algumas partes inchadas. Era um homem hidrópico. Era alguém que você poderia observar e ele tem um braço bem maior do que o normal, ou alguma parte da sua cabeça, ou uma parte do pé, porque o líquido do seu corpo estava sendo retido em alguma daquelas partes. E a gente vai ver que, certamente, a doença que esse homem sofria era algo assim que chamava muita atenção, talvez até mexendo com a aparência dele mesmo, uma aparência assustadora, uma aparência que todos ficassem ali olhando, né? Todos ficassem inclusive espantados, porque a gente vai ver que ele vai chamar a atenção do Senhor Jesus. Lembra que nós já vimos aqui que o Senhor Jesus entrou em outra casa de outro fariseu para se alimentar e entrou lá uma mulher que estava enferma. Vocês lembram? Lembram dessas passagens? Nós vimos aqui. Então aquela mulher entrou ali porque sabia que o Senhor Jesus ia estar lá. Então certamente nessa casa tinha outras pessoas ali que também tinham algumas outras enfermidades, mas a gente vai perceber que essa aqui vai chamar a atenção do Senhor Jesus. Porque essa doença, o hidrópico, eu não sei se hoje se tem tantos casos assim, eu particularmente não tive contato, mas eu vi na minha pesquisa que essa ainda é uma doença que acontece ainda nas pessoas, esse distúrbio que causa, né, essa má circulação. Mas a gente percebe que nesse homem era algo que chamava a atenção. Ele estava ali, e olha que pelo texto ele nem estava ali pedindo essa cura, mas ele estava presente ali. E Jesus sabia que ele estava sendo o quê? Observado. Aqueles fariseus, aqueles homens que convidaram o Senhor Jesus para se alimentar naquela casa, eles queriam saber o que é que Jesus ia fazer diante daquele homem. Eles não estavam preocupados com aquele homem. Poxa, agora sim, esse rapaz que a gente gosta tanto, ele agora vai receber a cura, ele vai ficar bem. Jesus está curando as pessoas. Não era isso que eles estavam pensando. A ideia deles é, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele curar no sábado, aí nós vamos condenar ele. Não pode fazer nada no sábado. Moisés não disse que não pode fazer nada no sábado? Se não pode fazer nada, também não pode curar. Esse era o pensamento deles. Ocorre que Jesus, mais uma vez, ele vai surpreender aquelas pessoas. Eles pensavam que tinham ali preparado uma espécie de uma armadilha para o Senhor Jesus, e ele vai utilizar as palavras para inverter a história, para mostrar a hipocrisia daqueles homens, mostrar o excesso de religiosidade, mostrar o tanto que eles valorizavam muito mais a sua religiosidade do que o amor ao próximo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia no verso 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Em outras palavras, Jesus diz: eu posso ou não posso curar esse homem aqui hoje? Essa era a pergunta que Jesus direciona para aqueles homens. A casa estava cheia. Os intérpretes da lei eram homens que eles tinham condições de pegar o Antigo Testamento e escrever uma cópia. Eles sabiam o que Jesus estava perguntando, eles sabiam a resposta. E eles sabiam qual era a interpretação religiosa dos fariseus. Então o problema aqui não era saber ou não se era certo. O problema aqui era saber se o que Jesus estava perguntando iria passar pela autorização daqueles homens religiosos. Por isso que ele pergunta, é ou não é? Claro que Jesus sabia a resposta, mas ele lembra que ele está sendo observado, ele chegou no ambiente. Ali está o homem hidrópico, então a cena aqui, todo mundo olhando.
E aqueles fariseus, aqueles religiosos, queriam saber o que ele iria fazer. Aí Jesus diz: e aí, eu curo ou não curo? Vamos ver aí a resposta deles aí na sua Bíblia. Verso 4. Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. Olha a situação, a primeira negativa aqui deles. Jesus estava ciente daquela situação. Primeiro, Jesus sabia que estava ali sendo observado. Que aquelas pessoas não estavam ali, primeiro de própria vontade, ou porque amavam ele, ou porque queriam aprender. Aquelas pessoas estavam ali para envergonhar o Senhor Jesus, para ver uma maneira de condená-lo, para desacreditar a pessoa do Senhor Jesus. E aí ele faz aquela pergunta e eles ficam calados. Eles sabiam as respostas. Eles sabiam que, na verdade, o que dizia o Antigo Testamento era que eles não poderiam trabalhar no sábado. Havia uma proibição para o povo de Israel de não trabalhar no sábado para poder ir para a sinagoga adorar o seu Deus. Essa era a ordem para o povo de Israel. E aí Deus preparou tudo. Por exemplo, quando o povo de Israel estava no deserto e descia o maná do céu, eles tinham que pegar no sexto dia porção dobrada para poder ter a porção para aquele dia. Mas não é porque não podia fazer nada, era porque eles tinham que direcionar o dia do Senhor, o dia de adoração. Era o dia do descanso para que eles pudessem ir adorar o seu Deus. Então não era pronto, é o sábado, eita, não vou fazer nada mais. Não era isso. Mas a religiosidade das pessoas que foram interpretando isso, fez como que isso se transformasse num grande fardo. Chegando ao ponto que aqui na época do Senhor Jesus, as pessoas já estavam achando que nem iriam mais para o céu. Porque eles foram interpretando aquilo que Moisés entregou como lei para o povo de Israel no Antigo Testamento, eles foram adicionando as suas interpretações. Então, ao ponto que cada pessoa interpretava e adicionava um ponto, né? Tem aquela ideia que quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Mais ou menos assim. E isso foi acontecendo também nas interpretações bíblicas. E eles foram adicionando coisas. Agora, aquelas pessoas que nós estamos vendo aqui estavam mal intencionadas. Aqueles homens sabiam a resposta. Mas o medo de responder era tão grande que eles decidiram o quê? Se calar. Eles tinham, meus amados, eles tinham mais medo dos fariseus religiosos do que de Deus. O próprio Deus está ali na presença deles, o Messias esperado. E ele pergunta para os intérpretes da lei que sabiam a Bíblia, de qual salteado, eu posso ou não posso curar? E eles se calaram não porque não sabia, mas eles se calaram com medo dos religiosos, com medo dos fariseus. Porque os intérpretes da lei sabiam que se eles falassem, não, o Senhor pode curar, os fariseus iriam condenar eles. Falaram assim, olha, está vendo? Você autorizou curar, não sabe? Quem vai é você. Se ele diz, não, não pode. Eles sabiam que no Antigo Testamento não dizia isso. Então, olha que ponto que chegou a religiosidade daquelas pessoas. Ficaram com medo. Ficaram com medo de se expressar. Aqui tem uma grande lição para nós, meus amados irmãos. Uma grande lição que fica para nós, porque nós sempre precisamos estar prontos para o quê? Para responder às pessoas que vão nos confrontar. Jesus sabia a resposta. Os intérpretes da lei sabiam a resposta. A Bíblia não falava, o Antigo Testamento não proibia isso, não tinha lá. É proibido curar no sábado. Não tinha isso. O problema foi que os fariseus, os religiosos, eles
interpretaram da sua maneira a religiosidade, dizendo que, por exemplo, se ele tivesse um animal, um boi ou um cavalo, aí aquele boi e aquele cavalo caíam num buraco no sábado. Aí eles ficavam olhando para o outro, e aí, vou fazer o quê? Deixa eu morrer? Fala, não, aqui pode, pode pegar lá e trazer, não tem problema não. Aí Jesus olha para eles e fala, vocês são hipócritas. Por que que vocês podem tirar o animal de vocês de lá do buraco, o atolado, e eu não posso curar o meu filho? É isso que a gente vai ver aqui, é a lição que nós vamos ver. Então, em outras palavras, o que a gente está aprendendo aqui é que a gente precisa estar prontos para responder quando nós somos confrontados. Jesus confrontou alguém aqui que tinha conhecimento das Escrituras, até de forma até decorada, porque eram pessoas que copiavam, os intérpretes da lei eram os escribas. Às vezes você lê na Bíblia, escribas, às vezes você vê intérprete da lei, é a mesma função. Os intérpretes da lei eram aqueles que, por exemplo, eu queria uma cópia da Bíblia para mim. Naquela época não tinha para comprar. Então eu procurava um escriba e eu dizia, quanto é para você fazer uma cópia para mim? Aí ele dizia. Então ele ia escrever, ele ia preparar uma cópia de um livro da Bíblia, né? Com o material que tinha da época. Isso demorava. Então ele era alguém que tinha muito conhecimento das Escrituras, porque ele escrevia à mão, com a sua própria mão. Então ele tinha conhecimento, ele sabia quais eram as respostas, e ele poderia falar assim, não, Senhor, na Bíblia não diz que é proibido. Ele poderia ter falado isso. Mas eles preferiram o quê? Se calar. Jesus estava ali, amados, nitidamente comprovando o quê? A sua divindade. Que era algo que estava confrontando aquelas pessoas. Eles estavam ali diante do Messias, tentando uma maneira de condená-lo, tentando uma maneira de fazer com que ele parasse de curar, que ele parasse de pregar arrependimento, mudança de vida, mas aplicando isso o quê? A sua religiosidade. A religiosidade estava ali, tão impregnada na vida daqueles homens, que eles não conseguiam mais nem enxergar o mal que eles estavam fazendo ali. Sendo assim, Jesus Cristo resolve o quê? Curar aquele homem na presença de todos e o libera, né? Para ir embora. Ocorre que ele não vai só curar, ele vai curar, ele vai liberar aquele homem recebeu a cura daquela doença, não é mais um homem hidrópico, não é mais alguém que retém líquidos, mas Jesus vai confrontar aqueles homens. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no verso 5. A seguir lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então, a tradição humana daqueles líderes religiosos havia feito que eles ensinassem que seria correto demonstrar misericórdia com os animais no sábado, ou seja, se visse algum animal atolado em algum buraco, preso em algum local, preso em algum local, qualquer dificuldade, não, ali pode resolver, não tem problema. Mas se uma pessoa estiver precisando de uma cura, de uma coisa, não, aí não, tem que ser no domingo. Vejam o absurdo que eles fizeram e o tipo de interpretação que foi colocada aqui. A gente percebe o quê? Uma plena interpretação humana, uma preocupação com o lado financeiro e uma falta de amor com o próximo. Então eles estavam muito mais preocupados em não perder os animais, em não ter prejuízo financeiro, do que com as pessoas. Então quando vocês lerem os evangelhos, e quando a gente lê lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus dizendo que o jugo dele é mais suave e o fardo é leve, é por isso. Porque a religiosidade era tão grande que as pessoas achavam que ninguém mais tinha condições de nada.
Eram muitas interpretações, era muita religiosidade. Se a gente parar, inclusive, para pensar hoje, meus amados irmãos, continua acontecendo esse tipo de coisa. Pessoas interpretando a Bíblia à sua maneira, adicionando ensinos, pessoas colocando ali uma forma de viver o cristianismo da sua própria ideia e confundindo as pessoas. Tem muita gente fazendo isso e está acontecendo. É uma religiosidade diferente, que quer inclusive fazer com que as pessoas até tenham descrédito nas Escrituras. Tem acontecido isso. E a gente tem que ficar alerta sobre essas coisas, porque isso não está vindo de Deus. Deus não simplesmente falou assim, não, pronto, agora não precisa mais ler a Bíblia, agora vocês podem viver e interpretar. Deus não disse isso. Deus ordenou que a gente continuasse acreditando nas Escrituras, continuasse tendo comunhão, continuasse tendo comunhão com a igreja, com os irmãos, e continuasse o quê? Olhando para Cristo. Essas pessoas que convidaram ele aqui estavam observando, mas não com o objetivo correto. O objetivo deles era condenar o Senhor Jesus. A gente precisa estar alerta, meus amados irmãos, porque essa questão de ser observado, em algum momento você pode passar por isso também. Você chegar em alguma situação, ou você está em algum lugar e acontecer algo lá, e as pessoas observar você para ver qual é a atitude que você vai tomar naquela situação. Por exemplo, você está lá na rua, aí acontece alguma coisa lá, aí as pessoas vão olhar, pronto, aqui tem um crente, o que será que o crente vai fazer? Isso acontece com a gente. As pessoas nos observam, não porque eles querem aprender o que seria a forma correta, mas eles querem observar. Se você fizer o certo, ninguém vai falar nada. Ah, o crente, não, aí tá, pronto. Agora, faz uma coisa errada lá. Faz uma coisa errada lá que eles não vão esquecer. E eles vão começar a falar, eita, eu vi fulano de tal fazendo isso. Eu vi fulano de tal fazendo aquilo. Era isso que eles queriam fazer com Jesus. Eles estavam observando para o quê? Pronto, ele vai curar no sábado. É contra o Antigo Testamento, contra as leis. E pronto, a gente vai levar lá para a sinagoga e vamos condenar ele. Era isso que eles queriam. Agora, eles não esperavam que Jesus ia o quê? Confrontar ele com as próprias Escrituras. O Antigo Testamento não falava dessa forma. Não tinha uma ordem específica para não curar. Até porque nem todas as pessoas ali tinham poder de curar ninguém. E acho que era até isso que deixava eles tão atordoados, tão confusos, porque eles sabiam que o único que tinha poder para curar era Deus. Eles eram religiosos, mas eles acreditavam no Deus do Antigo Testamento. E eles sabiam que se tinha alguém que tinha poder para curar, era Deus. Então aquilo deixava aquelas pessoas muito confusas, sem saber, pronto, e aí? Ele é ou não é Deus? Ele é ou não é o Messias? Mas infelizmente eles estavam o quê? Cegos pela religiosidade. A religiosidade extrema cegou aquelas pessoas, eles não conseguiam mais entender isso. Não conseguiam entender que era para seguir as Escrituras, mas sem interpretações humanas. Buscando entender o que Deus havia orientado sobre os temas, sobre aquelas ideias. Nós observamos aqui o quê? Mais um exemplo de como a religiosidade impede que as pessoas percebam a incoerência de algumas atitudes, né? Isso aqui é um alerta para nós, meus amados irmãos. Para a gente, quando estiver nessas situações de ser observados, a gente saber a forma de lidar. Olha como Jesus lida com isso aqui. Jesus utiliza uma forma que ninguém esperava e eles ficam ali.
sem saber nem o que fazer. Claro que Jesus não estava dizendo que não era para cuidar dos animais. A gente também precisa ter esse cuidado. Não é que Jesus estava proibindo de cuidar dos animais. Jesus, não, pois também não pode os animais. Não era isso. Claro que tem que ter zelo com os animais. Mas Jesus estava dizendo, vocês têm zelo com os animais, mas precisam ter com as pessoas também. As pessoas precisam ser curadas. As pessoas precisam ser conduzidas a Deus. Que era, na verdade, o mais importante ali. Aquelas pessoas ali se preocupavam muito mais com seus bens materiais, se preocupavam com os seus animais, né, os seus rebanhos. E a sociedade, meus irmãos, que nós estamos vivendo, ela não está tão diferente assim. As pessoas dando importância, em algumas situações, muito mais aos animais do que às pessoas. Claro que, como eu já disse aqui, não quer dizer que a gente não deva cuidar dos animais. Claro que a gente deve cuidar e bem. Mas a gente está vivendo numa sociedade que tem pessoas que preferem até conviver com um animal na sua casa do que conviver com uma pessoa. Não sei se vocês já observaram isso. Tem muitas pessoas vivendo assim, que ela prefere falar, não, eu prefiro ter um animal aqui, qualquer que seja, eu não quero ter ninguém aqui não. E aí eles dão lá os argumentos, fazem festas, né? Fazem ali todo tipo de situação, tentando fazer com que aquele animal preencha ali algo na vida dela que ela não vai conseguir encontrar, que é o amor de Deus, que preenche os nossos corações, o amor de Deus que nos tira dessa cegueira religiosa, o amor de Deus que nos coloca no caminho correto, no caminho que preenche as nossas vidas. Aquelas pessoas ali estavam com o coração vazio, com os corações tristes, sem saber, inclusive, o que fazer. Mesmo assim, meus irmãos, sendo confrontados por Jesus, olha o que eles vão fazer no verso 6 de novo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no verso 6. Jesus fez a pergunta, né? Vocês dizem que eu posso ajudar os animais, o boi, e eu não posso curar um filho? Aí olha o que eles fazem no verso 6. Lucas diz, a isto nada puderam responder. Ou seja, se calaram de novo. 2 vezes foram confrontados e não tiveram argumento. Aqui você pode pensar em pessoas ali, quando o Senhor Jesus diz isso, eles não só ficam calados, mas eles ficam ali querendo falar alguma coisa e não tem de onde responder. Alguém sem base bíblica, alguém que poderia falar assim, não, mas tal versículo diz isso. Eles não tinham base bíblica, não tinham argumento. O que eles fizeram? Se calaram. Aqueles homens foram confrontados por Jesus e preferiram ficar calados com a sua religiosidade do que falar a verdade, falar que não tinha aqueles versículos. E às vezes, meus irmãos, nós vamos dar respostas para as pessoas que confrontam o que elas pensam e decidem o que? Não responder. Vai acontecer conosco. Você fazer pergunta para as pessoas e ela não lhe responder. Ela preferir ficar calada, porque ela não tem o argumento. Ela está baseada numa religiosidade humana. Ela está se segurando no ensino humano. Na apologética, que é uma das matérias teológicas, existe uma linguagem que, por exemplo, quando alguém está numa religiosidade muito grande, e aí eles usam a ilustração de uma casa, você vai lá e você vai tirar o telhado da casa dela. Você vai chegar para ela e vai fazer como Jesus fez aqui. Jesus tirou o telhado daqueles homens. Jesus chegou e perguntou, é lícito ou não é? Aí como eles não tinham como responder, eles ficaram sem o telhado. A gente vai ver na quarta-feira que Jesus vai continuar esse diálogo e ele vai colocar a esperança.
A linguagem apologética é isso, é tirar o telhado, abrir a porta da religiosidade daquela pessoa e colocar a esperança. E a esperança a gente vai perceber que é o evangelho da salvação, é o evangelho que preenche os nossos corações, é o evangelho que nos conduz a um relacionamento salvífico com Deus. Então, concluindo, meus amados irmãos, Jesus ensinou para os líderes religiosos da época que todo dia é dia de demonstrar misericórdia com as pessoas, independente de nossa orientação religiosa, independente daquilo que a gente pensa, mas todos os dias são dias de ter misericórdia com as pessoas e todos os dias são dias de conduzir as pessoas à salvação. Amém?